Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São João Crisóstomo, rogai por nós. São Roberto Bellarmino, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui lendo a biografia de São João Crisóstomo, escrita pelo padre Félix Arrarás. Estamos no apêndice do livro, da biografia, escrito por Francisco Fausto. Estamos aqui na antologia de obras de São João Crisóstomo, selecionada por Francisco Fausto. E aqui estamos no tema da humildade. A paz foi para o céu, e se quisermos, podemos fazê-la voltar. Basta que expulsemos de nós a soberba e a arrogância, e sejamos humildes. Homilias sobre São Mateus. Então o tema é humildade agora, né? Vamos ver. Vamos aprender, né, com um grande santo o que seja essa virtude, né? A vanglória. Foi ela que os afastou de Deus. Foi ela que os fez procurar outra arena para as suas lutas e os perdeu. Porque, como se procura agradar aos espectadores que cada qual tem, conforme forem os espectadores, tais serão os combates que se realizam. Também das homilias de São Mateus. Sobre São Mateus, né? Sobre o Evangelho de São Mateus. Com essa disposição da tua alma, com o teu amor à vanglória, mesmo que vivas num ermo estará tu de toda a virtude. Também trechos das homilias sobre São Mateus. Agora vem um trecho maiorzinho da a exortação 2 a Teodoro. Que te parece, dentre as coisas do mundo, mais desejável e digna de inveja? O poder, dir-me-ás, sem dúvida, a riqueza e a glória entre os homens. Mas que pode ser mais miserável do que tudo isso, se o compararmos com a liberdade do cristão? Liberdade aqui, quando São João Crisóstomo fala, é muito diferente da liberdade que hoje nós consideramos, né? Obviamente, ele está no século IV. Ele não tinha o conceito de liberdade que foi introduzido entre nós pelo liberalismo, né? Pelos iluministas, pela Revolução Francesa e depois pelo liberalismo dentro da própria igreja, né? Mas continuemos. Aquele que manda está sujeito ao furor dos povos, aos impulsos irracionais da multidão, ao medo dos que, por sua vez, mandam nele, às preocupações dos seus subordinados, e aquele que ontem mandava, hoje é um homem privado. A vida presente em nada se diferencia de um teatro. Ali um é rei,
outro general, outro ainda faz o papel de soldado raso. Chegada a tarde, nem o rei é rei, nem aquele que manda, manda, nem é general o general. Assim, no dia do juízo, cada um receberá o que tiver merecido. Não pelo papel que tiver representado, mas pelas obras que tiver realizado. Será então digna de estima a glória que cai como a flor do feno? A riqueza, cujos possuidores o Senhor maldiz? Ai de vós, ricos, diz Lucas 6:24. E o salmista: ai dos que confiam no seu poder e se orgulham da multidão de suas riquezas. Salmo 48, versículo 7. O cristão, em contrapartida, nunca passa de homens que manda a homem privado, de rico a pobre, de glorioso a obscuro. Continua rico quando mendiga e exaltado quando se esforça por humilhar-se. Não manda sobre homens, manda sobre os príncipes submetidos ao poder do príncipe das trevas deste mundo, e este império ninguém lhe pode arrebatar. Então, aquele homem que se inveja, né? O rico, o poderoso, né? E aquele que tem fama, tem glória entre os homens, né? São João Crisóstomo diz que não tem liberdade. Todas essas coisas tiram a liberdade desse homem, né? O que é que receias? Parece dizer-te o Senhor. Ficar rebaixado pela humildade? Olha para mim, considera o exemplo que eu vos dei, e verás então, com toda evidência, a grandeza da humildade. Homilias sobre São Mateus. Por muito que te humilhes, nunca poderás chegar tão baixo como chegou o teu Senhor. Não temas, portanto, como se, ao humilhar-se, te fosse tirada a honra, pois com isso não fazes senão aumentá-la. Por que ambicionas os primeiros lugares para ficar acima dos outros? Escolhe o último lugar, e então obterás o primeiro. Se queres ser grande, não procures ser grande, e assim serás grande. Porque o contrário disso é ser pequeno. Homilias sobre São Mateus. Aqui a homilia sobre a perfeição evangélica. Que não nos aconteça como ao navio que realizou muitas viagens e escapou de muitas tempestades, mas no porto de chegada choca-se contra uma rocha e caem pela borda todos os tesouros que carregava. Assim, todo aquele que, depois de muitos trabalhos, não repele o desejo de louvores, naufraga no próprio porto. E muita gente já naufragou nesse porto, né? Quantos que chegaram a um ápice da vida espiritual, né? E naufragou, né? Quantas histórias nós temos desses grandes homens, né? Que depois, grandes homens inclusive na igreja, né? O maior exemplo disso é
Tertuliano, né? O grande Tertuliano, que foi um grande defensor da igreja, né? Um homem que escreveu obras magistrais defendendo a igreja, né? E morreu na heresia, né? Isso a gente tem que sempre lembrar desse exemplo, né? Desse exemplo, desse navio, né? Que chegou ao porto com muitos tesouros, né? E depois naufragou no porto, né? É um exemplo, esse exemplo é tão extraordinário, né? Que ele é usado por São Vicente de Lérins, né? Naquela pequena obra dele chamada Comonitório, né? Ele cita esse exemplo, né? Como para nos alertar dos perigos, né? Dos perigos da falta de humildade, né? Da vanglória. Um homem tão dotado, né? Um homem com tantas obras em defesa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E que naufragou, né? Morreu fora da igreja, né? Uma coisa tremenda, uma coisa tremenda. Agora terminamos aqui os trechos sobre a humildade e vamos passar aos trechos sobre a Eucaristia. O que os anjos contemplam tremendo, o que não se atrevem a olhar de frente, sem temor, pelo resplendor que irradia. É isso o que nos alimenta. É a isso que nos unimos estreitamente, passando a ser, com Cristo, um só corpo e uma só carne. Falando aqui da hóstia consagrada, né? Os anjos veem, né, a hóstia como ela é, né? Como a presença real, né? Eles veem na hóstia a própria presença real, né? O que, por delicadeza, Deus nos esconde, os anjos veem, né? Para não tolher a nossa liberdade, nosso Senhor se esconde, né? Na hóstia consagrada. Mas os anjos veem, né? É isso que São João Crisóstomo está comentando aqui, né? Homilias sobre São Mateus. A melhor maneira de guardar o benefício é lembrar-se dele, tê-lo na memória e dar graças sempre. É por isso que os extraordinários mistérios, cheios da graça da salvação, que celebramos na missa, recebem o nome de Eucaristia, quer dizer, de ação de graças. Pois são o memorial de muitos benefícios de Deus, põe-nos diante da maior manifestação da sua providência e inclinam-nos a dar graças a Deus a todo momento. Maior manifestação da sua providência está na Eucaristia, né? Onde ele está presente realmente, né? Mais do que em qualquer das coisas criadas, né? Deus está presente em todo o lugar, nas coisas criadas, né? Em todos os seres, os entes, né? Porque se não tivesse os entes, retornariam nada, né?
mas na Eucaristia ele está presente totalmente, né? A maior manifestação da sua providência, né? Aqui a homilia sobre São Mateus. Ao vê-lo exposto diante de ti, deverás dizer a ti próprio: por este corpo já não sou terra nem cinza, já não sou cativo, mas livre. Por ele espero o céu e todos os seus bens, a vida eterna, a sorte dos anjos, o trato familiar com Cristo. Este corpo, atravessado com pregos, ferido com açoites, não o levou à morte. Até o sol, ao ver este corpo crucificado, desviou os seus raios. Por causa dele, rasgou-se então o véu, quebraram-se as pedras e toda a terra tremeu. É este aquele corpo que foi ensanguentado, que foi ferido pela lança e que fez brotar para o mundo inteiro as fontes da salvação. Uma de sangue e outra de água. Queres mais argumentos para conhecer a força deste corpo? Homilia sobre a primeira epístola aos Coríntios. Que desculpa tens para não dominar a tua natureza? Que pretexto aceitável podes alegar quando de um leão fazes um homem, e tu, que és homem, consentes em converter-te em leão? Considera, por favor, que também a ira é uma fera. Toda a habilidade que os outros demonstram em domar os leões, demonstra a tu, dominando-te a ti mesmo e tornando mansa e pacífica essa fera. Nem um leão, nem uma víbora são capazes de despedaçar as tuas entranhas como a ira, que as despedaça a cada momento com os teus dentes de ferro. Porque a ira não causa dano somente ao corpo, mas destrói também a saúde da alma, devorando, destroçando, dissipando toda a sua força e tornando-a incapaz para tudo. Mas como nos livraremos desta calamidade? Bebendo uma bebida capaz de matar os vermes e as serpentes que trazemos dentro. E que bebida é essa que tem uma virtude tão maravilhosa? Essa bebida é o precioso sangue de Cristo, desde que seja bebido com confiança. Só ela é capaz de curar todas as nossas enfermidades. Homilias sobre São Mateus. Então, o homem é o único ente, né, que pode se transformar em o que pode perder a sua essência por escolha, né? O homem pode se desumanizar, né? O homem pode se transformar num leão, né? Como ele fala aqui, né?
Que pretexto aceitável podes alegar quando de um leão fazes um homem, e tu, que és homem, consentes em converter-te em leão? Não? Ele está falando aqui da ira, né, do domínio da ira que consome o ser humano, né, por dentro. Ele compara com vermes e com bichos que estão dentro da gente, né? Essa ira, né? Vermes e serpentes que estão no nosso interior, né? E que pode agir, né? E aqui ele fala sobre o remédio, né? Para matar esses vermes, né? Que é o precioso sangue de Cristo, na Eucaristia, né? A temática é a Eucaristia. Então, veja que nesses trechos que nós lemos, né, sobre a Eucaristia, primeiro ele nos alerta, né, para a visão que os anjos têm da hóstia consagrada, né? Eles veem o esplendor de nosso Senhor Jesus Cristo lá, né? O resplendor que irradia, né? Depois, ele fala que na Eucaristia a Eucaristia é o lugar onde a providência de Deus está em sua maior manifestação no universo, né? Em todas as coisas criadas, a maior manifestação que se encontra da providência de Deus é na Eucaristia, né? O Deus Criador, não é, de todas as coisas visíveis e invisíveis, está em sua maior manifestação lá, né? Depois ele fala da liberdade que a Eucaristia nos dá, né? E finalmente ele fala da ira e da serpente que existe entre nós e que a Eucaristia pode nos livrar disso, né? Belíssimo, né? Isso aqui, belíssimo. Castidade, matrimônio e família. O matrimônio é de um com uma e para sempre. Homilias sobre São Mateus. Para sempre. Agora vamos ler um trecho grande aqui. Se aquele que olhar uma mulher para desejá-la já cometeu com ela adultério. Mateus 5, 28. Quem a todo custo se empenha em vê-la nua, não ficará 1000 vezes cativo? Quando se trata de preeminências, aspirais ao primeiro lugar em toda a terra, por ter sido a vossa cidade, Antioquia, a primeira que se coroou com o nome de cristã. Eles estavam em Antioquia, né? Mas neste combate da pureza, não vos envergonhais de ocupar um lugar inferior ao das mais rústicas aldeias.
Muito bem, respondeis-me. Que queres então que façamos? Que subamos esses montes e nos façamos monges? Isto é o que me faz gemer, que penseis que a modéstia e a castidade convém somente aos monges. Não. Cristo promulgou leis comuns a todos. Com efeito, quando disse: aquele que olhar uma mulher para desejá-la, não falava com o monge, mas com o homem casado, pois desses homens estava cheio o monte sobre o qual o Senhor falava. Não te proíbo de te casares, nem me oponho a que te divirtas. Só quero que o faças com temperança, não com impudor, não com culpas e pecados sem conta. Não imponho como lei que vades aos montes e aos desertos, mas que sejais bons, modestos e castos, mesmo vivendo no meio das cidades. Para dizer a verdade, temos em comum com os monges todas as leis divinas, com exceção do matrimônio. Permanece na tua casa com a tua mulher e os teus filhos, mas não ultrajes essa mesma mulher, não desonres os teus próprios filhos, não metas na tua casa a peste dos teatros. Não ouves Paulo que diz: o varão não tem poder sobre o corpo, mas a mulher? 1 Coríntios 4. O apóstolo impõe leis comuns ao homem e à mulher. Tu, no entanto, se a tua mulher frequenta a igreja, logo a cobres de implacáveis recriminações. Mas passares tu o dia inteiro no teatro, não pensas que mereça recriminação alguma. És tão exigente quanto a castidade da tua mulher que chegas ao excesso e à falta de medida, a ponto de não lhe permitires as saídas necessárias. Quanto a ti, pensas que tudo te está permitido. Mas não será Paulo quem tu permita, pois dá à mulher o mesmo poder que a ti. Pague o homem, afirma, a honra que deve à mulher. Mas que honra é essa? Quando a ultrajas da maneira mais cortante e entregas a uma prostituta o corpo que lhe pertence, porque o teu corpo pertence a ela. Quando crias em tua casa alvoroços e guerras, quando fazes em praça pública o que não podes contar na intimidade, sem envergonhares a tua esposa que te ouve, sem envergonhares a tua filha que está presente, sem te envergonhares antes de ti mesmo? Coisa dura que São João Crisóstomo falou aqui para os antioquenhos, né? Muito dura, né? Muito dura. Aqui, homilias sobre São Mateus, né? Mostra à tua mulher que aprecias muito viver com ela e que por ela preferes ficar em casa a andar pela rua. Prefere-a a todos os teus amigos e mesmo aos filhos que ela te deu. Ama esses filhos por amor dela. Fazei juntos as vossas orações. Aprendei o temor de Deus. Todas as outras coisas
fluirão daí como de uma fonte, e a vossa casa se encherá de inumeráveis bens. Aqui tem uma coisa importantíssima que São João Crisóstomo fala. Fala para o homem, né? Mas que vale também para a mulher. E é uma coisa extraordinária. E é uma coisa que às vezes eu sinto que falta a consciência disso nos casais católicos de hoje, né? Que estão assoberbados, né? Enfim, a vida é uma luta mesmo, né? Mas eu vou ler aqui o trecho. Mostra à tua mulher que aprecias muito viver com ela e que por ela preferes ficar em casa a andar pela rua. Prefere-a a todos os teus amigos e mesmo aos filhos que ela te deu. Ama esses filhos por amor dela. Isso aqui é importantíssimo, né? Importantíssimo. Porque isso é uma ordenação de bens, né? Isso é sempre muito importante. Muito importante. Que a gente tenha isso sempre em mente, né? Os homens casados, né? E as mulheres. Aqui é sobre as homilias da carta aos Efésios, né? Homilias sobre a obra de São Paulo. Eu acho que eu vou terminar hoje. Vocês me dão um tempo a mais para a gente terminar hoje essa obra. Mas tu, deixando a fonte do sangue, o cálice estremecedor, vais à fonte do diabo, para ver como nada uma meretriz ou como naufraga a tua própria alma. Porque não imaginas que, por não te haveres unido à meretriz, estás limpo de pecado. O desejo fez tudo. Se agora a paixão te domina, foste tu que acendeste mais o seu fogo. E se nenhuma impressão te produz o que viste, ainda é maior a tua culpa, porque foste pedra de escândalo para os outros, e com semelhante espetáculo manchaste os teus olhos, e com os teus olhos a tua alma. O que entra pelos olhos é difícil de tirar, né? Da nossa alma. Mas não nos contentemos apenas com repreender o mal. Pensemos também no modo de corrigi-lo. Que modo será este? Eu quereria entregar-vos às vossas próprias mulheres para que elas vos instruam. E se te envergonhas de ter uma mulher por mestra, a Escritura te remete aos mais vis animais, para que aprendas com eles. E o mesmo faremos nós agora. Por ora, vos entregaremos as vossas mulheres, mas se desprezardes essas mestras, vos enviaremos à escola dos irracionais, e ali vos mostraremos quantas aves, quantos peixes, quantos quadrúpedes e serpentes são mais pudicos e castos que vós. Se te vergonhas e enrubeces com a comparação, sobe à tua própria nobreza, ao trono que por Deus te foi dado.
Aqui é uma homilia, né, gente? Aqui é uma homilia na igreja, né? Homilia sobre São Mateus, né? Que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. Outro trecho. Porque também se pode olhar de outra maneira para uma mulher, tal como olham os homens castos. É por isso que o Senhor não proibiu de forma absoluta olhar, mas olhar com concupiscência. Se o tivesse querido, tê-lo-ia dito de maneira absoluta: aquele que olhar uma mulher. Na realidade, não disse isso, mas sim: aquele que olhar uma mulher para desejá-la. Com efeito, Deus não nos deu os olhos para que por eles penetre o adultério na nossa alma, mas para contemplarmos as suas criaturas e por elas admirarmos o seu Criador. Ora bem, tal como uma pessoa pode irar-se sem motivo, também pode olhar sem motivo. E é o que acontece quando olha para excitar. E é o que acontece quando olha para excitar a concupiscência. Se queres olhar para teu deleite, olha para a tua mulher e ama continuamente. Não há lei que te proíba fazê-lo. Mas se andas à busca de belezas alheias, ofendes, em primeiro lugar, a tua própria mulher. Pois levaste os teus olhos a outra parte, e ofendes também aquela que olhastes, pois a tocaste ilegitimamente. Se não a tocaste com a mão, pelo menos fizeste-o com os olhos, e por isso o teu olhar é considerado adultério. Homilias sobre São Mateus. Como posso, pois, persuadir-me de que seja possível salvarem-se os vossos filhos quando vejo que os incitais a fazer tudo aquilo que Cristo declarou ser impedimento absoluto para a salvação? Quando vejo que menosprezais como coisa secundária a sua alma e colocais todo o vosso afã no que verdadeiramente é secundário, como se fosse necessário e principal. Então, toma o café com leite que você tinha comido, comer, põe no papelzinho, você vai comendo lá. Você fez muita hora, né? Todo o vosso empenho é que o vosso filho possa ter escravos, montar a cavalo, vestir a melhor das vestes. Mas não chegais a pensar, um só momento, em como se fará ele mesmo melhor. Levais ao extremo a vossa preocupação por madeiras e pedras, mas não considerais a alma merecedora da menor parte desse cuidado. Estais dispostos a superar tudo para terdes em casa uma primorosa estátua de arte e um efeito de ouro. Mas não quereis nem mesmo pôr o pensamento em fazer de ouro a mais preciosa das estátuas, a alma dos vossos filhos. Que comparação bela, né? Que comparação bela. Aqui é um trecho da carta da obra contra os adversários da vida monástica. E aqui no último tema, né, do livro, que nós terminaremos então a leitura com esse tema, é a ação apostólica. Nada te pode fazer tão imitador de Cristo como a preocupação pelos outros.
Mesmo que jejues, mesmo que durmas no chão, mesmo que, por assim dizer, te mates, se não te preocupas com o próximo, pouca coisa fizeste, ainda distas muito da imagem do Senhor. Comentário à primeira epístola aos Coríntios. Cristo deixou-nos na terra para que sejamos faróis que iluminam, doutores que ensinam, para que cumpramos o nosso dever como o fermento. Nem sequer seria necessário expor a doutrina se a nossa vida fosse tão radiante. Nem seria necessário recorrer às palavras se as nossas obras dessem tal testemunho. Já não haveria nenhum pagão se nos comportássemos como verdadeiros cristãos. Elias sobre a primeira epístola ao Timóteo. Bem, aqui ele fala do apostolado do exemplo, que a gente está sempre comentando, né? Já não haveria nenhum pagão se nos comportássemos como verdadeiros cristãos. Essa é a frase aqui importante, né? Não há nada mais frio que um cristão despreocupado da salvação alheia. Não podes aduzir como pretexto a tua pobreza econômica. Acusar-te-á a velhinha que deu as suas moedas no templo. O próprio Pedro disse: não tenho ouro nem prata. Atos 3:6. E Paulo era tão pobre que muitas vezes passava fome e não tinha o necessário para viver. Não podes pretextar a tua origem humilde. Eles também eram pessoas humildes e de condição modesta. Nem a ignorância te servirá de desculpa. Todos eles eram homens sem letras. Sejas escravo ou fugitivo, podes cumprir o que depende de ti. Assim foi Onésimo. E vê qual foi a sua vocação. Não invoques a doença como pretexto, pois Timóteo estava submetido a frequentes indisposições. Não digas, não posso ajudá-los, porque, se és cristão de verdade, é impossível que não o possas fazer. Não há maneira de negar as propriedades das coisas naturais. O mesmo acontece com isto que agora afirmamos, pois está na natureza do cristão agir dessa forma. É mais fácil o sol deixar de iluminar ou de aquecer do que um cristão deixar de dar luz. Mais fácil do que isso seria que a luz fosse trevas. Não digas que é impossível. Impossível é o contrário. Se orientarmos bem a nossa conduta, o resto sairá como consequência natural. Não se pode ocultar a luz dos cristãos. Não se pode ocultar uma lâmpada que brilha tanto. Cada um pode ser útil ao seu próximo, se quiser fazer o que está a seu alcance. Homilia sobre os Atos dos Apóstolos. Que coisa linda, né? Que coisa linda. É mais fácil o sol deixar de iluminar ou de aquecer do que um cristão deixar de dar luz. Ela pertence à nossa natureza, né? Diz São João Crisóstomo. Não se pode ocultar a luz dos cristãos, não se pode ocultar uma lâmpada que brilha tanto. Que coisa bela, muito bela. A levedura, por muito pequena que seja, transforma uma grande quantidade de farinha. Assim também, vós convertereis o mundo inteiro. Não se pode objetar. Que podemos nós contra a imensa multidão dos homens?
É isso precisamente o que revela o esplendor do vosso poder. Não desfaleçais, porque o vosso fulgor não se extinguirá. Antes, pelo contrário, vencereis todas as dificuldades. A levedura, aqui as homilias sobre São Mateus, né? A levedura faz fermentar a massa quando está perto da farinha, ou melhor, misturada com ela. Pois a mulher não só pôs a levedura, como além disso, a escondeu entre a massa. Do mesmo modo, tendes que fazer vós, quando estiverdes misturados, identificados com as pessoas, como a levedura que está escondida, mas não desaparece. Antes, pouco a pouco, vai transformando a massa na sua própria qualidade. Que beleza, que beleza. Aqui sobre a ação apostólica, né? Sobre o brilho dos cristãos, né? Sobre a ação dos cristãos no mundo, né? Sobre a nossa ação no mundo, né? Que nada pode ser desculpa, né? Para que a gente não brilhe, né? Para que a gente não haja no mundo, né? Pois bem, e com isso nós acabamos, né? A leitura de todo o livro, mais do apêndice de São João Crisóstomo, certo? Acabamos no dia da festa da nossa padroeira, Nossa Senhora de Fátima, né? E eu queria agora ouvir os comentários ou observações que vocês tiverem sobre a leitura de hoje. Professor, Sim. toda vez que o senhor fala sobre Tertuliano, eu me lembro, eu penso, né, na meditação do terceiro mistério doloroso, que é sobre a coroação de Nosso Senhor, né, que São Luís nos propõe, São Luís Maria Grignot, nos propõe a mortificação do intelecto. Eu não entendia muito bem isso, sabe? Mas o senhor já falou disso, e toda vez que eu falo sobre Tertuliano, eu fico pensando nessa mortificação. Por quê? Eu fico imaginando que uma pessoa que tem um intelecto muito avantajado, vamos dizer assim, né? Muito rápido, muito QI muito alto, que aquilo vai cada vez ele vai se perdendo naquilo, né? Então, assim, se a pessoa, como tudo, né, professor? Se a pessoa não tiver a inteligência dela trabalhando com vistas ao bem e à verdade, ela acaba se perdendo, porque ela vai achar, ela acaba, sei lá, duvidando de algo que ela mesma propôs, porque tem algo melhor, porque tem algo mais interessante, porque tem, sei lá. A inteligência operando sozinha, sem a vontade, né? Isso. Eu imagino que isso seja uma tentação terrível, né? Para pessoa muito inteligente, né? Ou pessoa cheia de dons, né? Intelectuais, de entendimento, de conexão, né? De raciocínio. Eu imagino que isso seja terrível. Se não tiver uma vontade muito grande, né? E uma fé muito grande. Não, isso é terrível. E pessoas que foram tão altos na via espiritual, né? Retroceder. Imagina isso, o coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como ele deve ter sofrido, né? Coisa terrível.
E uma outra coisa é quando o senhor falou, né, teve essa parte sobre a Eucaristia, e teve uma coisa que me chamou muita atenção na leitura daquele livro A Presença Real, do Monsenhor de Seguir, que ele fala o seguinte, que a gente nos causa um estranhamento pensar como que os judeus não perceberam, não acreditaram que Nosso Senhor fosse Deus. Né? Ele pensava, o filho do carpinteiro? Como assim? Né? Como assim que ele é o Messias? Porque Nosso Senhor estava escondido sob o véu da sua humanidade. Isso eu estou citando o Monsenhor de Seguir. E que hoje Nosso Senhor está escondido sob as aparências de pão e de vinho. Isso. Então, assim, quando a gente estranhar, quando a gente ficar titubeando em relação a nós a crer na presença real, a gente deve pensar no estranhamento que nos causou o fato dos judeus não acreditarem que aquele homem era filho de Deus. Perfeito. É muito interessante, muito bacana isso, né? Perfeito. Você seguir para mim, preciso aqui. Quer dizer, nós estaríamos fazendo algo semelhante ao que os judeus fizeram. Não reconheceram sob o véu da humanidade o Criador de tudo. Muito, muito bela essa comparação. Muito bela. E por que ele esconde, né? Por que ele esconde? A gente poderia pensar isso, né? O véu uma vez Nosso Senhor rasgou o véu da humanidade dele, né? Para os 3 discípulos mais próximos dele, né? Que foi na transfiguração. Né? A transfiguração foi exatamente esse momento, né? Que ele se mostrou, né? Para além da sua humanidade, né? E aí esses apóstolos viram quem era ele, né? E Santo Tomás chama isso não de milagre, mas de interrupção do milagre. Né? Segundo Santo Tomás, aquele momento ali, Nosso Senhor interrompeu o milagre. Que milagre? Do véu da humanidade dele. Né? Aquele sempre foi o milagre permanente do Nosso Senhor. Né? Se esconder atrás do véu da humanidade. E ali ele suspendeu esse milagre. Pois é, só que nós não estamos preparados para ver Nosso Senhor transfigurado, né? E nós perderíamos imediatamente a nossa liberdade se víssemos assim, né? Porque não teríamos outra situação senão adorá-lo. E Nosso Senhor não quer ser adorado. Ele não quer se mostrar como ele é para ser adorado, né? Então ele quer a adesão da nossa vontade, do nosso coração, mesmo que nós não o vejamos da forma gloriosa que ele está no céu, né? Então ele se esconde de novo, né? Sob as espécies, para cativar o nosso coração, né? Para ser delicado com a nossa liberdade, né? Para nos dar a liberdade de, inclusive, não adorá-lo, né? E como ele fez, se escondendo por trás da humanidade, né? O filho do carpinteiro. Não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o que mora lá em Nazaré? Né? É isso, né? E aí, professor, tudo bom? Ô, Márcio. Interessante também é o seguinte, porque Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus porque eles, assim, desprezaram aquela
aquela ordem, né? Não comam do fruto da árvore tal lá, né? Então, ou seja, foi ali um problema de fé também, né? Eles não deram fé ao que Deus falou, né? Então, agora ele quer que nós façamos o caminho contrário, né? Nós acreditemos naquilo que ele diz, que ele diga, né? E assim como tem a desobediência, a gente tem que ter a obediência, né? Assim como eles se perderam se alimentando de fruta errada, a gente tem que salvar Com a assim, nos alimentando Eucaristia, isso, tudo certo. Então o caminho tem que ser sempre reverso, né? Tem um pedacinho que eu achei interessante ali, que assim, apesar do contexto ser diferente, ele falando, né? Até os animais podem nos ensinar. Aqueles bichinhos lá daquele cântico, né? Dos baleias e peixes, louvar o Senhor. Quer dizer, se eles louvam, Benedictus, isso, ele se eles canta. louvam, os bichinhos sabem o que estão fazendo, né? Eles têm algo a ensinar, né? As causas segundas, elas têm algo a dizer sobre Deus, né? E é o que eu falo muitas vezes pro pessoal, às vezes, sabe, eu já tomei lição de um gambá, de um gavião, um passarinho, um monte de formigas, de Aham. peixes, já tomei lição de um monte desses bichos aí, a gente precisa ficar sempre atento, né, a essas coisas. Né? E por que não de outro ser humano, inclusive, às vezes, uma criança, né? Sei lá, uma pessoa supostamente mais ignorante ou menos inteligente do que a gente, ou mais burra, né, vamos dizer assim, né? E aí, na hora que na Paula estava falando disso, estava lembrando dos nossos escolásticos que da Nossa igreja. Senhora. Outro dia mesmo, ontem mesmo, tinha o pessoal tava despedindo dele. E vocês já vão para casa? Ele disse, não, nós vamos tomar café na padaria ali. Eu disse, bom, isso aí é uma padaria. Vocês devem encontrar lá alguns escolásticos de padaria também. Ah, bom, marca ponto, né? Né? Imagina, vamos disputar lá. É. Vamos dar um disputaço no Roma. Roma? Em Roma? Não, na padaria Roma. Muito engraçado. Mas é interessante e aquelas questões também da mortificação, né? Eu peço nos dois, em ambos, né? Da flagelação do corpo, então, assim, no coração de espinhos, eu repito o pedido, né? Incluo ambos os pedidos, mortificação dos impulsos desordenados, né? Corporais, espirituais, incluindo aí os intelectuais também, Hum. né? E aquela coisa que é da mortificação, não só, né, assim, baixar um pouco a bola ali na humildade, né? Igual a gente tinha falado outra vez, a penitência, a mortificação, elas desamassam o estrago feito pelo pecado, né? Então, fazer o exercício da humildade, do estudo, da fé, né? Da meditação, de pedir a Deus para mostrar ali a saída, a solução, né? E pegar tudo isso todo esse tesouro, esse potencial que a pessoa tem e ordenar, porque não adianta, né? A aplicação não é apenas, né? Não, vou parar de pensar, vou ficar um moloide aqui, não. Você vai usar isso, né? Aquilo que Deus deixar como sendo ordenado. Isso aqui serve, como é que a gente serve para, né? Como a gente usa isso para servir a Deus, né? E ao invés de ficar gastando tempo, às vezes, com especulação, com informação desnecessária, curiosidades assim inúteis. E algumas são úteis, algumas são até necessárias, né? Mas usar aquilo para aquilo que é mais interessante, igual a gente está lendo aqui do Santo, coisa, não só os feitos, né, com as palavras dele, né? E foi muito bom ter escutado. Né? Eu também li a parte. E tem coisas ali que a gente tem que voltar sempre, reler, É, reler, 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 meditar, meditar e colocar em prática. Né? é, Era isso. é. Obrigado. Ué, obrigado você, Márcio. Uma coisa que eu achei, de certa forma, hilário, foi quando São João Crisóstomo
pede aos homens que aprendam com as mulheres, né? Ele fala assim: eu quereria entregar-vos as vossas próprias mulheres para que elas vos instruam. E aí ele falou: ah, mas se vocês não quiserem, se vocês tiverem vergonha de serem instruídos pelas mulheres, aí eu vou mandar vocês à escola dos irracionais. E ali vos mostraremos quantas aves, quantos peixes, quantos quadrúpedes e serpentes são mais pudicos e castos que vós. Então, e ele estava querendo ensinar para esses homens, né, a virtude da castidade, né? E é muito engraçado, né? Que ele fala: olha, vá lá para as mulheres e aprenda. Se não, vou mandar vocês para os bichos, né? Quer dizer, isso deve ter. Eu imagino, né, esse impacto para o século IV, né? Imagino alguém que tenha a coragem de fazer algo parecido com isso hoje, né? O quanto que eles seriam malquistos nas igrejas, né? Um padre que falasse isso, né? Porque um padre que falasse isso ia ter que fazer muitas coisas, né? Por exemplo, eu imagino que metade das mulheres que frequentam as missas por aí não poderiam nem entrar na igreja, né? Nos padrões corretos de vestimenta, etc, etc, né? Então, um padre como São João Crisóstomo, eu acho que ele não vingaria em paróquia nenhuma mais do que 2 domingos, se muito, né? Imagina essas homilias feitas hoje, né? Que coisa impressionante. Mais alguma observação? Professor, Oi, bom diga, dia. Cristina. Bom dia. Voltando aqui à parte, né? Essa parte dos conselhos, né? E essa foi mais inicial. Ele fala, né, que o casal tem que se amar e esse amor entre o marido e a mulher tem que estar acima do amor pelos filhos, né? Isso, incrível. Incrível. Eu, quando era adolescente, eu tinha. Bom, na verdade, a família é amiga até hoje, né? A gente é amigo desde a infância. Mas a família de 6 filhos, e certa vez, uma das minhas amigas, era época de adolescência, todo mundo meio revoltadinho, né? Quer sair, a mãe não deixa, aí fica aquelas. A gente era muito bem cevada pela revolução na adolescência, né? Uhum. E eu lembro das meninas me contarem, né, que o pai não deixou e a mãe não deixou sair numa festa, alguma coisa assim, e a mãe ficou do lado do pai e ainda avisou para as filhas: se vocês acham que eu vou brigar com meu marido por causa de vocês, vocês desistam. E aquilo, a gente era muito nova e aquilo me impressionou, porque a gente é criado, né, como filho, pelos próprios pais, eles nos dizendo que o amor a nós é incondicional, né? Então a gente se sente o rei da cocada preta. Aí, quando um pai ou uma mãe deixa isso claro, isso é muito importante, porque digamos, a criança, a percepção do mundo pela criança, ela é bem centrada, não é, professor? A criança, ela vai ter que ter o aprendizado do outro, né? Que o outro, ela pode machucar o outro. Normalmente a criança não tem essa consciência. E quando a gente cresce, como eu disse, né, cevada pela revolução e ainda centrada nesse amor incondicional dos pais que
eles farão qualquer coisa por nós, até brigar entre eles por nossa causa. Isso dá um desequilíbrio muito grande. Não, Porque a criança, ela permanece achando que é o centro do mundo. E isso, aliás, é uma doença da educação hoje, não é? é. Os pais têm uma... O problema dela, a gente sabe que a mulher foi colocada para fora de casa e tem que trabalhar, então os pais sempre manejam uma culpa, né, por não dar atenção. E a psicologia acabou falando para esses pais que eles têm que brincar com os filhos, e não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais, é uma bobajada, né? É. Que existe aí essa. Então é isso, vou ficar estendendo aqui, mas eu acho que isso é um bom ponto de reflexão, né? Que o casal tem que ser sólido. É. O marido tem que respeitar a mulher e a mulher tem que respeitar o marido, não é? Porque senão eles não fazem. Eles podem até ter filhos, mas não criam uma prole saudável, né? É. E o que dizer, então, do respeito à fidelidade, né? Isso é mais do que óbvio, né? O adultério é a morte, né? É o rompimento do laço do casamento. Então, isso é assim, não tem nem muito o que falar disso. Não, mas é impressionante mesmo, né? Assim, e eu acho, por isso que eu falei essa questão, porque eu acho que muitos casais hoje, eu tenho a impressão de que eles não têm isso na consciência deles. Casais que eu digo próximos, né? Assim, católicos tradicionais, casais com muitos filhos e tudo. Eles não têm isso muito claro na cabeça deles. Por causa da super preocupação que eles têm com a prole, é óbvio que tem que ter mesmo, enfim. Mas esquece um pouco essa relação de marido e mulher que é a origem de toda a prole. Senão... A questão que eu acho assim, professor, a vida, naturalmente, ela trará crises, não é? Os problemas na vida se sucedem. A questão da educação dos filhos, a gente está sempre correndo alguns riscos com isso. Então, assim, um marido ou uma mulher que não se reportam ao outro, né? Para, não digo, decisões pequenas, né? Os papéis são muito claros. Mas o apoio numa crise com o filho, eu estou falando de crise com o filho, né? Uhum. Você tem uma criança com mais dificuldade, às vezes você tem uma criança que vai ficando mais rebelde. Essa criança, ela não pode sentir que ela não tem assim, a autoridade do pai e da mãe juntos ali, colocando ele no lugar. Não pode. Ele não pode perceber uma dissensão entre os pais. Não pode. Não é? E essa coisa, eu escutei isso, mas demais no meu trabalho, né? As mulheres hoje, elas falam que os filhos são muito mais importantes do que o marido. Pois é, isso aí. Isso eu cansei de ouvir, mas cansei. É por isso, assim, na verdade, a gente acaba... Imagina, por que eu lembrei desse caso, dessa família? Isso eu resgatei há uns 25 anos atrás, quando eu ainda nem tinha meus filhos, mas eu ficava ouvindo, no meu trabalho, as mulheres martelarem isso. Aí você resgata, né, essas coisas da sua adolescência, que você ouviu, e que na época me impressionava e tal. Por quê? Você centrar, não pode ser desse jeito. Não pode. Não é? Não pode, porque você precisa construir uma autoridade dentro de casa com o respaldo do marido. Claro que pode ter divergência ou outra, mas não em relação aos filhos. Né? Não em relação aos filhos. Isso aí tem que ser absolutamente...
É fechado, monolítico, monolítico. monolítico. Nós É, aqui vamos para frente é, aí. Ontem eu vi uma coisa que eu adorei. Uma velhinha, eu não sei, parecia um programa de rádio, mas bem velhinha mesmo, ela falando. Se eu tiver certa ou errada, eu tô certa. É uma velhinha falando assim, eu falo para meus filhos, certa ou errada, eu tô certa. é, É assim que é. é assim que Ou é. É assim que é. É, é assim que é. Com filho não tem. Mas é o que a gente vê, né? Então, nós, enfim, nós estamos tão pouco preparados para isso, né? E, e- e, enfim, preparados, pouco preparados, inclusive em relação à doutrina católica, né? Pode nos ajudar, né? É, então, alguma outra observação? Engrossar um pouco mais o caos aí. Ah, Peraí, o microfone tá no outro lado aqui. Isso que a Cristina falou assim, é uma coisa muito interessante mesmo. As pessoas, elas não têm essa catequese matrimonial, né? Elas não têm catequese de namoro e noivado, então elas namoram em caso de errado e vão continuar o erro também dentro da vida matrimonial. É muito importante ter esse bloco coeso, porque dentro de marido e mulher, porque quem promete amar, respeitar, é a mulher, é o marido, é um ao outro. Eles não precisam permitir, assim, prometer, né, o amor aos filhos, porque isso é uma coisa natural. é. Mas eles têm que ser fiéis nesse voto, porque a gente vê, assim, a cada geração vai vendo um aumento maior ainda desse desrespeito, dessa falta de coesão. Né? Hoje em dia a coisa é tão virada que a hierarquia dentro da casa está completamente invertida. Então, os filhos mandam ou manipulam as mães obedecem aos filhos, fazem as vontades deles e impõem essa vontade aos maridos, que eles ficam assim, olha, eu estou disposto a perder meus bens, a ser expulso de casa, alienado do convívio dos meus filhos. Não, então deixa eu obedecer, deixa eu cumprir, vou lá para a rua ganhar mais dinheiro, põe dinheiro aqui, já que a minha presença aqui é só, o que importa é só financeira. Então, assim, isso é uma tremenda idiotice, porque primeiro, depois são as mesmas que falam lá que meus filhos são mais importantes e o marido não vale nada, e quando a coisa estoura, elas vão falar que são as guerreiras empoderadas que criaram os filhos sozinhas, estressadas, cansadas, Ah, psicologicamente arruinadas. Por quê? Porque expulsaram né, o maior auxiliar que eles poderiam ter nessa rede social de apoio para criar os filhos. Porque criar um filho sozinho, seja marido sozinho, seja mulher sozinho, é muito mais difícil do que acompanhado, né? é, Vai ter uma burrice. Então, quanto a essa coesão nesse bloco aí monolítico mesmo aí, os filhos começam a manipular aquele que cede. Geralmente, nem sempre, mas geralmente a mãe. Começa a manipular a mãe, e já vi casos assim da mãe virar um bicho em cima do pai para poder fazer a vontade do filhinho querido. Às vezes não é o mesmo com todos os filhos, né? Tem aquele queridinho de sempre, ou faz isso com todos, ou às vezes é a política chinesa do filho único, né? Mas o fato é que, geralmente, quando a gente vê isso, o filho beneficiado por essa malandragem aí, por isso que eu falo que o lar brasileiro é o maior criador de malandro, de jeitinho, justamente porque o jeitinho se aprende manipulando a mãe. Né? Geralmente um mimado, um folgado, e se essa coisa piorar um pouquinho, ele começa a se tornar até um criminoso. Porque o criminoso é simplesmente um folgado que ultrapassou já os limites do Código Penal e uma das leis flagrantes penais. Mas é muito importante isso, porque aí o filho também não vai ter aquela coisa tipo, meu pai não deixou, eu vou recorrer à minha mãe. Não adianta, porque a mãe vai estar junto com ele. é, Né? Eu já ouvi minha mãe, às vezes, eu lá brincando lá, e eu vi minha mãe conversando com alguma amiga assim, e falando assim, fulana, não faça isso, ainda que você discorde do seu marido, acompanhe a decisão dele, concorde com ele, para o seu filho não perceber, não ficar pensando que ele pode ficar driblando o pai, porque vai encontrar na mãe um aliado.
né? Depois você conversa com seu marido. Isso é depois, né? Fora, Isso, é. exatamente. A pessoa tem experiência aí. Ah, O pessoal que tem filho aí tem experiência disso aí também. ah, Então, clareza, né? Mas assim, hoje em dia, a grande parte delas, por isso que também é uma coisa que eu ia colocar também, muitas delas não servem como inclusive, como mestras aí, como era no tempo do São João Crisóstomo, é. né? Elas vão ensinar o quê? Disciplina dentro de casa, respeito. Eles aprendem a desrespeitar a autoridade, sim, aprendem a desrespeitar a autoridade já com as próprias mães. É. Ela tem sempre um jeitinho, né? Se você ficar do lado certo, você vai poder até confrontar a autoridade, né? Meus direitos, e aí vai, de grão em grão, vai enchendo o papo do liberalismo aí, né? E outro problema também na questão de castidade também, que é o que a gente está vendo dos índices aí também, elas não estão melhores, como em muitos casos, dependendo da faixa etária, tá até pior, né? Tem casos aí que alguém levantou uma questão aí do índice de virgindade entre homens de 30 anos, ele aumentou, enquanto das mulheres diminuiu. Então, assim, os delas está, assim, não me lembro exatamente a numeração, mas está muito, mas muito, está quase inexistente, né? Enquanto o deles está bem mais alto, está um índice assim que você, olha só, né? E então a coisa está desse jeito. Então, voltando à solução, a catequese familiar é muito importante, né? Essa relação dos filhos com os pais, porque eles não entendem, eles não sabem, eles não sequer arrumam a própria cama, né? Dos pais com os filhos, como é que vai ser essa dinâmica aí, e marido e mulher, como é que é essa dinâmica, porque está tudo errado, mesmo, igual você disse, mesmo entre os tradicionais, não há esse. Talvez não ache imperias, porque o pessoal às vezes está também querendo lá ver alguma coisa orbital, e a base mesmo da coisa, uma coisa catequese básica ali do dever de Estado, das condições deles, eles não querem, não sabem, nem querem saber, e se souberem, assim, que lindo, bonito, ótimo, isso é muito bonito no século XIX, mas eu vou continuar levando minha vidinha medíocre sempre, como sempre, né? E até mesmo uma vez, a gente reunido com o Padre Jorge, várias pessoas levantaram essa mesma questão, que precisaria ter uma catequese familiar, uma catequese matrimonial, se ele poderia disponibilizar, aumentar o tempo disso, até mesmo na catequese que tem de preparação para noivos, né? E ele levou isso em consideração, ele praticamente triplicou o tamanho do tempo disponibilizado para isso, né? Ele não vai sentar em meia hora dessa catequese mais, em torno de 6 horas em 3 dias diferentes. Eu não sei se é na catequese que ele está dando lá, que os padres dão durante a catequese, durante o tempo que a gente dá a catequese lá, que seria a catequese para todos, como ele diz, se abordam isso, mas eles estão abordando algumas coisas mais básicas, assim, que muita gente não sabe, ou acha que sabe e não sabe. É pior ainda, né? Mas essa catequese matrimonial, ela é urgente, né? E quanto aos filhos também. Então, que bom, pelo menos, né? Que tem essa sensibilidade, né? Porque eu tô falando de casais que eu conheço mais ligados à tradição, né? Os outros eu nem imagino o que pode estar acontecendo, já, Márcio. Essas estatísticas que você traz aqui sempre me assustam. Mas assim, eu não. Porque o que eu me preocupo mesmo é com o pouco de gente que a gente tem do lado da gente, né? Enfim. Mas eu imagino que lá fora do trem, quer dizer, acabou, né? Já não tem mais nem essa discussão, né? Essa discussão São João Crisóstomo fora da tradição, ou mesmo fora da igreja, isso aí já tá. Não é mais assunto. Hoje em dia, por exemplo, a questão do marido, por exemplo, ele está numa figura desprezada e desprezível, né? Ele virou simplesmente um meio socialmente aceito de arrumar filho. Muitas, inclusive, não estão nem lançando mão disso. Pega qualquer cara lá e pronto, e vai bancar a guerreira empoderada, criadora única de filho lá. Né? Então tá tudo invertido, né? Esses índices aí que eu falei com o senhor, se eu procurar, você vai achar. Não sei se
30% mais ou menos dos homens nesse ponto, e das mulheres acho que é menos de 1%. Então, é um negócio assim, você vê a diferença. Assim, tem pouca gente do lado deles nadando, deitando e rolando, e muita gente do lado delas que tá seguindo esse tipo de vida. Mas, mesmo no nosso meio, né, seria muito importante, porque as pessoas não têm noção daquilo que seria feito. E aquele negócio do ambiente educa, as pessoas se deixarem levar pelo que o ambiente educa, aí é simplesmente abraçar o mundo, suas máximas e suas práticas, né? Aquilo que São Luís de Montfort condena, porque, na verdade, as pessoas estão seguindo os maus exemplos, não os bons. Mas é isso, professor. Joguei bastante. Muito obrigado. A Cristina está levantando uma leivosia contra você aqui, mas ela falou assim, Márcia é especialista de estatísticas não divulgadas. Mas ela falou algumas outras coisas aqui, deixa eu ler o que ela falou aqui, Eu só tenho a agradecer por termos nos alimentado dos ensinamentos riquíssimos deste livro e por todos os comentários adivinhos deles. É o maior tesouro que temos, é uma riqueza sem preço. Nesta sociedade decadente em que vivemos, obras como essas são sinais concretos da paciência e bondade do bom Deus tem para conosco. Louvado seja Deus, louvado seja. Então, eu queria agora fazer uma observação, que é o seguinte: essa semana nós vamos receber, a nossa associação vai receber o pessoal do Instituto Borborema, a partir de quinta-feira. E eu tenho também uma cirurgia, minha esposa vai fazer uma cirurgia simples essa semana, então eu queria combinar com vocês para a gente começar a próxima leitura na segunda-feira da semana que vem, e não amanhã, porque eu teria que parar na quarta, depois quinta, sexta, sábado vai sexta, sábado, domingo vai vir quinta também, né? O pessoal do Borborema. Então, eu queria combinar com vocês da gente essa semana dar uma pausa nas leituras matinais, começar então a semana que vem. Também daria tempo para o pessoal comprar, né? Se ainda não comprou, começar a leitura deste livro aqui, né? A Sombra do Pai. É uma história de José de Nazaré, escrita por um polonês, se não me engano. Acho que ele é polonês. Jan Dobraczynski, sei lá como é que fala o segundo nome dele. Jan deve ser João, né? E então a gente começaria na segunda-feira, dia 20 de maio, a leitura, tá certo? E essa semana a gente prepara para comprá-lo quem ainda não tiver comprado. Tá certo? Mais algum comentário? Alguma observação? Coraçãozinho da Juliana. Muito bem. Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia, uma santa semana, né? Hoje nós vamos comemorar a festa de Nossa Senhora de Fátima, né? Rezem por nós, pela associação, por mim. Nossa Senhora de Fátima te recompense por essa dedicação. Tá bom, amém. Amém. Então até dia 20, né? Com já agora nova leitura. Tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São João Crisóstomo, rogai por nós. São Roberto Bellarmino, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.